Meus irmãos, meus amigos e todos vocês que têm acompanhado nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, esse vídeo aqui é mais uma gravação da aula que foi dada no último domingo, na nossa igreja, chamada agora de Primeira Igreja Batista em Vila Romana, não é? Que é o novo nome da Igreja Batista da Lapa. Então, nós estamos dentro da série de Os Milagres de Jesus, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre um tema extremamente complexo, que é quando Jesus expulsa os demônios. O milagre dele também envolvia o exorcismo, não é? E aqui eu tenho colocado esse título, Jesus e o Exorcismo, embora essa palavra exorcismo ela não é uma palavra muito usada no meio evangélico, é mais usado no meio católico, mas ela é mais popular, entendo. E a expressão que aparece pelo menos duas vezes no Novo Testamento é a reação dos demônios quando Jesus os expulsa, não é? E eles perguntam: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré?" Não é? Então, eu sou o Marcos Domingos e vamos então abordar esse tema difícil, complexo, que nós temos na Bíblia, que muitas vezes ele é um pouco ignorado, até porque alguns às vezes têm um pouco de receio de falar sobre o assunto, mas é sem dúvida uma questão extremamente importante nos dias que nós estamos vivendo, e também era desde a época de Jesus, né? Mas para a gente poder ter um panorama melhor, é interessante a gente ver o que acontecia também nessa questão no Velho Testamento. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós não encontramos muitos textos ou citações de pessoas possessas, que o demônio havia tomado conta das pessoas. São poucas as referências, né? Nós vamos encontrar uma referência, por exemplo, em Jó, e que a Bíblia, assim, de uma forma, eu diria assim, pouco explicativa, né, ela mostra que o diabo também se apresenta diante de Deus, e, e ele quis tentar Jó, um homem justo, né, um homem que servia a Deus, e Deus permite que o Satanás toque em Jó, mas nega a possibilidade do diabo tirar a vida de Jó. Também encontramos uma outra passagem, né, em que Davi foi levado à tentação para mostrar o seu poder, e quis fazer um censo, contar o povo de Israel. E aí claramente nós vemos que Satanás foi o seu inspirador, né? E o texto fala lá em 1 Crônicas capítulo 21, em que Satanás se opôs a Israel e levou Davi a pecar. Também temos uma visão apocalíptica de Zacarias, né? E quando ele, na sua visão, ele vê Satanás como acusador do sumo sacerdote Josué. Dos textos que nós encontramos de pessoas especialistas, teólogos e ministros que se dedicaram a esse tema, que não são muitos, né? Nós vamos encontrar três textos desse reverendo William Cardwell, né? Dos anos 20, ainda 1913, 14, por aí, e ele era no Texas quando escreveu esse texto, e ele diz que essa história, então, da questão do diabo, talvez no Velho Testamento, né, estava um pouco associado à serpente, né, que em Apocalipse claramente fica claro que a serpente é aquela que a figura que transformada, né, para tentar Eva e Adão. Então, muito provavelmente os hebreus, antes do exílio na Babilônia, eles tinham essa ideia associada a um animal, isso, e não a clara concepção de uma entidade, de uma figura chamada Satanás, né? E nós vamos encontrar também nessas passagens citadas que Satanás não tinha muita autonomia. Ele era um pouco mais submisso, né, ou só agia se Deus assim o permitisse. Então essa é uma das coisas que nós encontramos no nosso texto. Bom, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos então um cenário diferente. Um cenário em que Jesus expulsou muitos demônios, né? Alguns especialistas dizem que essa ideia, então,
foi um pouco melhorada a partir do exílio da Babilônia, onde surgiu também com força o judaísmo. Então houve diria assim, um avanço teológico e aí de poder identificar essas práticas demoníacas que tinha. Então, na época de Jesus, nós encontramos, por exemplo, o texto de Marcos 4:24, que fala que Jesus expulsou muitos demônios, né? Então era uma coisa, diria assim, comum do ministério de Jesus expulsar os demônios. E alguns desse exorcismo foram identificados no Novo Testamento, então nós encontramos algumas passagens que têm nome e endereço. Mas, de um modo geral, isso era uma prática comum e várias situações não foram detalhadas no Novo Testamento. E essa prática também se estendeu pela igreja primitiva, de modo que nós encontramos em Atos 5,16, né, que os discípulos também expulsavam as pessoas atormentadas pelos espíritos imundos. Né? Nós encontramos uma experiência de Filipe, né, em Atos 8, 6 e 8. Né? Nós encontramos aquela situação quase que meia patética, né, que Paulo era seguido por uma moça que adivinhava, o espírito maligno fazia com que ela adivinhasse coisas. E com esse trabalho que ela fazia, ela dava dinheiro para as pessoas, para o seu senhor. Então se trata de uma moça escrava. Né? E ela começou a importunar Paulo várias vezes, quando seguia a Paulo, e dizia: esse é servo Deus Altíssimo. E a Paulo se irritou com aquilo, depois de um certo tempo, e expulsou o demônio daquela moça. E aquela moça então voltou ao seu juízo, mas Paulo teve um problema seríssimo, porque ela era a fonte de renda do proprietário daquela moça, né? Do escravocrata. E aí acabou que Paulo acabou sendo expulso daquela região. E também temos uma outra situação ainda também de fiasco, né, que era dos filhos de um judeu, 7 filhos que eram exorcistas. E eles expulsavam os demônios, mas eles queriam expulsar o demônio em nome de Jesus a quem Paulo servia. E aí o demônio não entendeu, não respeitou essa autoridade e acabou batendo naqueles supostos exorcistas. Então temos essas situações aqui na Bíblia. Muito bem. Assim, de uma forma um pouco mais específica, né, nós encontramos então esse caso de Marcos capítulo 8, né? Então de uma pessoa ou de duas pessoas que eram possessas, tinham uma legião de demônios, né? Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, e aí Jesus permite que aqueles demônios entrassem numa manada de porco, né? E os porcos acabaram caindo na ribanceira abaixo e morreram. E ali nós encontramos uma situação em que Jesus também foi desconvidado, né, pedindo para que ele saísse dali, porque os gentios que moravam naquela região preferiam ter os porcos, né, ou ter talvez as pessoas endemoniadas, porque era também fonte de lucro deles. Né, então uma situação estranha ali. Né. Temos um processo de Cafarnaum, que é um caso muito que nós vamos discutir aqui um pouquinho, que é daquela pessoa que se manifesta quando Jesus está ensinando na sinagoga. E temos a filha da mulher cananeia, a escrava que previa o futuro, como nós já vimos em Atos. Esses são casos típicos só de exorcismo, só de expulsão de demônios. Mas há casos também em que, ao expulsar o demônio, Jesus cura a pessoa. Né? A pessoa, o demônio tinha um poder de trazer uma doença para a pessoa. Então tinha um menino epilético, que na verdade a sua epilepsia era resultado da possessão demoníaca que ele tinha. Tinha uma pessoa que era cega e muda, e quando ele foi liberto do demônio, a pessoa passou a enxergar e a falar. Né? 2 casos de mudos nós temos aqui. E uma mulher que vivia encurvada e que também foi liberta e aí começou a andar na posição correta. Então veja que no caso dos textos bíblicos, nós encontramos que a possessão demoníaca pode trazer uma doença para as pessoas. Não é? E às vezes, hoje em dia, assim, nós estamos encontrando alguns comentaristas e algumas pessoas que vão para a psicologia e outros psicólogos e tudo, que tratam a questão, às vezes, só do ponto de vista físico, ou do ponto de vista mental.
Mas a Bíblia não esconde isso, que muitas vezes as enfermidades estão associadas a uma possessão demoníaca. Né? Óbvio, podem ter casos de problemas físicos, problemas mentais, mas nós, segundo a Bíblia, não podemos descartar que muitas vezes é resultado de uma possessão demoníaca a enfermidade que a pessoa carrega consigo. Né? O texto que nós vamos dedicar um pouquinho melhor é o texto de Marcos, capítulo 1, 22 e 27, né, que Jesus está em Cafarnaum, entra numa sinagoga, começa a ensinar, as pessoas ficam maravilhadas com o seu ensino, né? E naquele momento assim que eu imagino que está o público, né, os frequentadores da sinagoga estão extasiados com Jesus, há um clima de alegria por estar na frente de um grande mestre, o demônio não se aguenta e se manifesta. Não é? Então isso nos leva a pensar que muitas vezes nos nossos cultos, às vezes o culto está bem gostoso, há bastante louvor, há bastante quebrantamento, e pessoas que são possuídas ou por algum tipo de demônio se manifestam nos cultos também, como esse homem se manifestou ali na sinagoga. E é interessante que quando o maligno fala, o demônio fala, pergunta: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Dando a entender que aquele homem não era só um único demônio, mas poderia ser mais que um, está no plural aqui. Não é? E, ao mesmo tempo, os demônios confessam que Jesus é santo de Deus. Né? Então veja que o demônio também tem esse temor, né? Tem essa capacidade de reconhecer a autoridade de Cristo. Jesus não dá muita bola para eles, manda eles se calarem, né? E expulsa os demônios. Né? A ideia do grego, da palavra do grego aqui, é que ele faz um banimento disso, né? Lança longe esses demônios que perturbavam aquele homem possesso ali. Bom, também continuando o texto, diz assim: o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Né? Então veja que aqui é uma ação de violência com relação àquele homem. Nós já presenciamos cenas em alguns cultos em que o demônio de fato faz isso, né? Ele acaba derrubando as pessoas no templo. Nós temos que tomar um certo cuidado para que as pessoas não batam a cabeça, tem que proteger. A pessoa fica se estrebuchando ali na hora, enquanto a igreja ora e os líderes oram e em nome de Jesus expulsam aquela possessão demoníaca que está lá. Né? Então, e Lucas registra ainda, né, o mesmo texto, só que ele faz um adendo aqui. Ele fala: então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Né? Então até eu diria que o demônio aqui, apesar de usar dessa violência, o pobre coitado acabou saindo ileso daquela situação toda que está lá. Bom, procurando então aí na nossa literatura, nós vamos encontrar um texto muito bem escrito pelo pastor Yuval Wegener, não é? E ele faz um texto grande até com essa questão do exorcismo, né? E ele, em parte do texto, ele faz um resumo das características, né, de uma pessoa endemoniada. Então eu vou soltar só apenas 4, ele é um pouco mais detalhista nisso. Ele diz assim: a pessoa possessa perde sua identidade própria, fica alienada e sem liberdade de pensar ou agir. Quer dizer, a pessoa que está sob o domínio do maligno, do diabo, do Satanás, não é ela mais que age, né? O demônio fala por ela, né? E ela tem atitudes que não correspondem ao seu jeito de ser, né? Então nós encontramos às vezes algumas pessoas que vão alternando momentos de sobriedade e momentos de possessão, e quando elas estão no seu juízo, elas são dóceis, elas são amigáveis, né? São calmas, mas quando o inimigo age no corpo dela, ela muda de voz, ela torna agressiva, ela usa um palavreado assim, com um palavreado feio, não é? Não é? Palavras de baixo calão e vai. Né? E quando na presença de alguém que tem o Espírito Santo de Deus, né? No caso estamos falando
dos crentes que estão bem com Deus, né? Então há uma disputa ali pelo corpo da pessoa, né? No caso de Jesus na sinagoga, ali havia uma disputa, o demônio não queria sair, então, se ele quisesse sair, tinha saído mansinho, né? Recebeu uma ordem para deixar aquela pessoa, e muitas vezes nós encontramos nos cultos, quando há essa manifestação, ou em outras situações que somos chamados para atender pessoas nesse estado, aí há uma luta muito grande para que o diabo saia daquela pessoa, e sempre exige da gente oração e palavras de autoridade em nome de Jesus, até que o diabo cede, né? E aí normalmente estão caracterizadas por situações violentas, agressivas, né? As pessoas às vezes têm uma força desproporcional, né? Pessoas fraquinhas acabam quebrando as coisas, você não entende como, e tal é a maneira como o diabo domina essas pessoas, né? Muda a face, a maneira de olhar, uma maneira assim assustadora muitas vezes dessas pessoas. Então, essas são características que o pastor Wegner fala aqui, né, nesse texto dele. Muito bem. Aqui eu queria fazer uma distinção entre as pessoas que são, de fato, estão sob o domínio total de Satanás, e muitas vezes quando as pessoas são levadas a pecar por uma influência diabólica, né? Então nós encontramos no Novo Testamento muitas situações em que Paulo vai chamar isso de impureza, porque a palavra impureza também vem de uma raiz de demônio, né? Então, porque se opõe à santidade, então como Satanás é oponente de Deus, ele se opõe à santidade, a uma vida pura, né? Então a impureza, o pecado está associado com uma influência diabólica. Então, o Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, Efésios 2:2, ele fala dos filhos da desobediência, né? Então, que estariam sob a influência de Satanás, né? Quando Jesus fala sobre Lucas, né? Lucas relata sobre Judas, então Judas só entrou naquele estado de trair Jesus daquela forma e acabou depois, certamente quando voltou a consciência, se suicidou. Então, porque Satanás entrou em Judas, o texto fala, né? Encontramos um texto de lá com Pedro, Ananias e Safira, que eram membros da igreja primitiva, eram pessoas ativas lá. Mas o diabo usou uma brecha no coração de Ananias e Safira, um casal, né? E fez com que eles mentissem aos apóstolos sobre uma oferta que eles estavam dando. E Pedro faz uma pergunta, né, para ele, fala, vocês não precisariam ter dado essa oferta dizendo que era toda a propriedade que vocês tinham vendido, era fruto de uma venda, 100% da propriedade. Vocês poderiam ter nem dado a oferta, vocês poderiam ter dado uma parte, mas o importante é que vocês devem ter falado a verdade. E eles, talvez movidos pela vaidade ou alguma coisa, disseram que entregaram o fruto de toda a venda, quando na verdade era parcial. E por isso, naquele momento, como exemplo para a comunidade, eles acabaram morrendo porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus, né? E o próprio Paulo diz que tinha uma enfermidade, que ele considerava como mensageiro de Satanás. Não dá para pensar que o apóstolo Paulo tinha uma possessão demoníaca, mas ele tinha lá uma brecha, ele tinha uma fraqueza, não é? Em que Satanás muitas vezes cutucava naquela ferida dele, na ferida entre aspas, né? Para que, lembrando a Paulo que ele era fraco e que ele e Paulo considerava aquilo como fosse um sinal de Deus, né, permitido por Deus, para que Paulo se vangloriasse só em Deus e não na sua sabedoria, né? Então isso é um texto que nós encontramos. Então aqui o que eu quero dizer com isso é, há pessoas que são totalmente dominadas, estão possuídas mesmo, né, 100% pelo demônio, e há os casos, e até envolve uma grande parte, inclusive nós mesmos, crentes, que muitas vezes, em algum momento de fraqueza, de um desvio de caráter, de um problema assim que nós temos ainda que resolver com Deus na nossa fraqueza carnal, o diabo se aproveita desse momento da nossa fragilidade e lá coloca uma tentação e acabamos errando, pecando, né? E ficamos assim tristes por causa disso, porque Satanás nos assediou e nós fomos negligentes na nossa vigilância. Muito bem.
Também gostaria de enfatizar um pouquinho mais essa questão, né, da impureza como fruto de uma obra satânica, né, a impureza como oposição à santidade. Né? Então, quando nós queremos é, dedicar nossa vida com mais santidade para Deus, nós encontramos essa oposição. O próprio apóstolo Paulo fala: eu faço o que não quero e aquilo que quero não faço. Então, eu vejo que ele tinha uma luta permanente em se tornar cada vez mais um servo útil ao Senhor. E nós, muitas vezes, nós queremos ser um pouco mais santos, queremos abandonar práticas do pecado, queremos nos livrar da mentira, queremos nos livrar da imoralidade, queremos nos livrar, queremos ser mais honestos, queremos ser mais tolerantes com as pessoas, queremos amar mais as pessoas, não queremos ter inveja. Tudo isso que faz parte de um processo de santidade, e nós encontramos dificuldade porque Satanás não quer que nós caminhemos nessa direção. Né? Então, é um impedimento, né, que ele coloca. E também, muitas vezes, a própria obra de Deus, quando está sendo realizada, há barreiras financeiras, barreiras jurídicas, e até entre os próprios irmãos há intrigas que impedem a obra de avançar. Né? E isso tira a nossa comunhão. Então, esses são sinais da impureza, sinais de uma influência diabólica entre os crentes. Né? E o apóstolo Paulo escreve a 2 Timóteo capítulo 3, 2 a 8, ele fala sobre como que serão os homens nos últimos tempos. Né? Então veja que esse egoísmo, a avarência e essas coisas todas tende a se multiplicar na medida que parece que o diabo vai tomando mais conta do mundo, né? E vamos se aproximando mais da segunda volta de Cristo. Muito bem. Aqui eu queria, então, começar a pensar numa vida um pouco, uma conduta um pouquinho mais prática, né? E queria fazer esse alerta aqui de que não sejamos ingênuos, não sejamos bobinhos, né? A Bíblia nos alerta e diz que o mundo inteiro jaz no maligno, diz o apóstolo João. Né? Então esse mundo está dominado pelo maligno. Deus permitiu que o maligno tenha essas ações, né? Até como uma maneira de provar os que são verdadeiramente crentes. Né? E aí Jesus fala assim: sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Né? Então nós vamos muitas vezes usar da simplicidade com relação aos irmãos e até parecer um pouquinho bobinhos, né? Mas nós temos que ser prudentes para saber até que ponto podemos ir em certas situações e como identificar muitas vezes as obras de Satanás para não evitar danos à obra de Deus. Né? E o apóstolo Pedro faz uma advertência um pouco mais séria. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então veja que Pedro faz dá um conselho para nós, né? Para não descuidar, porque na menor chance que o diabo tiver, ele tentará nos derrubar, nos humilhar. Né? Temos visto aí muitos líderes evangélicos, às vezes, que fizeram grande obra, né? E acabaram cometendo alguns deslizes. Né? E, infelizmente, às vezes eles serão sempre lembrados da biografia dele mais pelos deslizes do que pela obra grande que foi construída. Nessa semana que passou, nós tivemos a triste notícia que o reverendo Paul Hin-Shu, o pastor Paul Hin-Shu na Coreia do Sul, faleceu aos 85, 86 anos de idade. Todo mundo sabe da história dele, o trabalho que ele fez na Coreia do Sul, e que, começando com uma igreja em uma barraca, transformou a Assembleia de Deus da Coreia do Sul na maior igreja do mundo, chegando a 750 mil membros. Não há na história uma igreja evangélica tão grande. Mas no final da sua vida, ele deu um descuido com a questão financeira da igreja e acabou sendo punido pela justiça local lá, até um tempo de encarceramento, e talvez isso manche a sua biografia. Mas devemos nos lembrar que a maior parte do tempo foi um homem dedicado ao Senhor, que fundou uma grande obra, que enviou missionários para o mundo inteiro, e que muita gente se converteu através do trabalho dele. Né? Mas como Moisés, como Davi, né? Como o próprio Pedro, e como eu e você, muitas vezes nós estamos sujeitos a essas quedas. Bom, a Igreja Católica, Apostólica Romana, ela tem se preocupado de uma forma mais oficial sobre essa questão do exorcismo. Né?
E até saiu uma matéria há um tempo atrás no jornal que um sacerdote, um padre chamado Vincent Lampert, ele falou que em 2018 o número de pessoas que procuraram ajuda para expulsarem demônios ou pedidos de exorcismo foi recorde, chegando a 1.700 casos na paróquia onde ele trabalha lá em Indianápolis, nos Estados Unidos. Não é? Então, essa Igreja Católica, inclusive, tem preparado pessoas para identificar, para cuidar das pessoas que sofrem desse tipo de possessão. Né? Algumas igrejas neopentecostais têm adotado também um pouco dessa prática, às vezes até de uma certa forma exibicionista, né? Colocam na frente da igreja sessão de descarrego e outras coisas mais. Isso não é bem do ponto de vista ético do Evangelho. Não é? Nós não devemos criar uma sucursal de expulsão de demônios. Né? Não é assim que Jesus se comportou, como é que Jesus agiu. Né? Então isso é uma coisa assim um pouco exibicionista e que até escandaliza bastante. Né? Bom, e também o próprio Papa tem se manifestado, né? Ele fez uma expressão interessante, ele fala: quem não reza ao Senhor, reza ao diabo. Quando não se confessa a Deus, se confessa a mundanidade do demônio. Então veja que o Papa Francisco é 8 ou 80. Não tem intermediário aqui, não tem uma zona neutra aqui. Né? Então, no conceito do Papa, então, as pessoas que buscam caminhos alternativos, né? Pessoas que têm uma prática esotérica, outros deuses que às vezes nem sabem a origem, não sabem, não tem histórico, não tem teologia, não tem nada, mas eles acabam adorando. Então, muitas vezes são enganados, né? Porque na verdade estão adorando um demônio, quando na verdade deveriam se dedicar ao Deus verdadeiro, claramente manifestado na Bíblia Sagrada, identificado com história, com tudo. Então, muitas pessoas às vezes se agarram a superstições, a objetos assim que eles consideram como amuletos e tem que tomar um certo cuidado com isso, porque não se sabe a origem, se isso não vem de uma influência diabólica. Um outro escritor, ele fez um texto também bastante interessante, que é o presbítero Alberto Almeida de Paula. Ele escreve assim: em geral, nem Cristo e nem os apóstolos provocavam o fenômeno da possessão ou manifestação do maligno. A linha central de suas atividades era a proclamação do reino. A presença do Senhor nas sinagogas era para ensinar. O que o presbítero Alberto está falando? Que não havia exibicionismo aqui. Jesus estava lá para ensinar, como nós vemos no texto lá de Cafarnaum. Tá? E durante o seu ensino, durante o seu ministério, se houvesse a manifestação do maligno, seria repreendido de uma forma tranquila. Não é? Mas não havia espaço para show do diabo. Não precisaria conversar com o diabo. Alguns, nós vamos ver só, às vezes na televisão, alguns que começam a fazer um show à parte, tentando conversar com o diabo, perguntar de onde ele veio, não sei o quê. Até. O Jesus falou: cale-se. Na Bíblia não há espaço para a manifestação do maligno. Tanto é que os textos bíblicos são enxutos nesse aspecto, porque não permite uma análise mais profunda, porque a Bíblia não dá, é para não dar esse espaço mesmo do inimigo vir e contar a sua história, né? Toda a sua destruição. Não precisa ter esse espaço. Se manifesta, é repreendido, manda calar e sai. Isso que é a ordem que nós vemos na Bíblia. Muito bem. Nós encontramos também talvez um ponto mais interessante dessa nossa abordagem seja o que significou então o exorcismo de Jesus, né? A ação que ele fazia para expulsar o demônio, o que ele queria ensinar com isso, né? Eu gostei muito dessa observação desse teólogo chamado William Hendrickson, né? Que ele fala assim: isso mostra que o domínio do reino de Deus chegou até vocês,
que aqui e agora a soberania divina se auto-revela em obras de poder e misericórdia. Ele está falando isso com referência ao texto de Lucas 11:20, e que Jesus é questionado lá pelos fariseus e por outros da época, que diziam que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, que era o maioral, o diabo maior lá. Né? E Jesus faz uma contra-argumentação. Ele fala, olha, se eu estou expulsando o demônio em nome desse Beelzebu, então significa que eu estou dividindo o reino do diabo. Tá? Reino contra reino. E aqui não faz sentido isso. Não é? E Jesus usa uma expressão chamada, uma expressão chamada dedo de Deus, que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, né, em Êxodo, ali no comecinho, quando Moisés se apresenta a Faraó, e naquele episódio das serpentes ali, né, que os magos dizem que ele fez aquilo com o dedo de Deus. Mas o que Jesus está falando é o seguinte, aqui, agora que está sendo implantado o reino de Deus, aqui eu estou anunciando o reino de Deus, esse reino de Deus é soberano sobre todas as potestades, sobre todas as forças malignas aqui. E o diabo ia entender que, embora tenha uma certa liberdade de ação, mas ele está sujeito à soberania divina. Esse é o melhor ensino que nós podemos tirar dessa passagem. Dessa maneira, a autoridade com que Jesus se dirigia aos espíritos malignos sinalizava sua divindade, seu poder e a chegada cabal e definitiva do reino de Deus. Tanto é que, num texto que nós já citamos lá atrás, os demônios reconheciam que ele era o santo de Deus. Então Jesus mostra, ao praticar o exorcismo, ao expulsar os demônios, que o reino de Deus é soberano sobre toda a potestade, sobre todas as forças malignas. Essa aqui é talvez a parte mais importante desse ensino aqui. Né? Agora, uma coisa para nós, em termos assim, do dia a dia, é que, se caso a gente se envolver nisso, né, e nós vamos encontrar situações, talvez principalmente nos campos missionários, onde aparecem mais pessoas endemoniadas, nos lugares onde já o evangelho está bastante amplo, então a gente não vê muitas manifestações. Mas quando há um trabalho missionário, às vezes em um país onde há uma prática de candomblé, uma prática de espiritismo, uma prática de magia negra e todas essas coisas, então a implantação de uma igreja evangélica enfrenta grande resistência do demônio ali que tem aquele domínio. Né? Então o que nós vamos fazer? Né? Primeiro, se houver essa necessidade, ninguém vai se aventurar a expulsar um demônio em seu nome, mas vai usar o nome de Jesus. Jesus, quando o texto fala assim, reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Né? É em nome de Jesus que nós vamos exercitar essa prática. Né? Então não é no meu nome, não é no nome do pastor da igreja, do bispo, de quem quer que seja. É no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder para poder expulsar os demônios. Né? E o texto de Marcos fala, e esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Né? Então, irmão querido, irmã querida, às vezes você pode ficar assustado quando há uma manifestação diabólica dessa ordem. Não receie. Use o nome de Jesus. No nome de Jesus você terá vitória, não o seu nome. Não se acovarde, mas use o nome de Jesus. E, finalmente, gostaria de usar aqui um pensamento do pastor John Piper, né, em uma das suas abordagens, que é uma pergunta que ele respondia, se ainda hoje há expulsão de demônios. Né? E Piper usa um texto de 2 Timóteo 2, 24 a 26, que é interessante. E ele diz assim, eu não acho que para estar seriamente envolvido na guerra espiritual, onde você está libertando as pessoas dos poderes do maligno, você tem que fazer exorcismo semana após semana. Então o que ele está dizendo é que isso não é uma coisa que vai estar estampada na porta da igreja, hoje é o dia do descarrego, hoje não é isso que a gente vê no Novo Testamento. Não é? Mas ele usa o texto bíblico e fala o seguinte, você deve ser um professor fiel, amoroso, humilde e arrependido, um amante das pessoas, porque Satanás é o inverso disso. Satanás é mentiroso, Satanás não tolera a verdade, ele é assassino, né? Ele vem para matar e destruir, diz a Bíblia, né? Não tolerar o amor.
Então, quando nós proclamamos o Evangelho, que é amor, que é arrependimento, não é? E nós demonstramos carinho com as pessoas, não é? Então nós venceremos as ações do inimigo. Não é? O texto de 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, veja, ao contrário de que alguns fazem, então, assim, uma manifestação pública, muitas vezes, até vira show isso, então o que Piper está recomendando é que no nosso dia a dia, então, a nossa vida cristã de amor, de respeito pelas pessoas, de uso da palavra de Deus, assim, isso é coisa normal nossa, é suficiente para a gente ser vencedor. Querido irmão, querida irmã, né, eu desejo a você que você ganhe coragem quando você encontrar pessoas assim, e isso é comum, né? Eu mesmo já enfrentei situações em que muitas vezes estamos num grupo de oração, é uma pessoa visitante, queria que a gente orasse por ela, e quando nós nos demos as mãos, a pessoa não suporta, né, ali ficar de mãos dadas com a gente, e o demônio arrancava a mão dela das nossas mãos, né, incomodava a nossa presença ali na vida daquela pessoa. Tivemos luta com uma jovem, no caso, para que ela se libertasse daquilo. Né? E muitas vezes você vê até dentro da igreja pessoas que ficam agitadas e olham no celular e entram e saem e parece que não tem paz ali. Então, na minha compreensão, exceto se tiver uma razão muito séria, familiar, alguma coisa assim, mas se for uma situação que não tem uma justificativa dessa, na minha concepção, essa pessoa está perturbada e precisa que oremos para que esse demônio se afaste dela. Então, mas de novo, quando fizer uma oração por alguém que você percebe esses sintomas, essas características, diga em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que você vai ser vitorioso contra o diabo. Que Deus te abençoe.